dia, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui, né? A gente está dando continuidade ao estudo aí da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Ilhabela. Tá? Nós, na verdade, estamos encerrando, né, a nossa revista aí, a revista de adultos e jovens, né? O qual o nome é Edificarei a Minha Igreja. É uma série de doutrinas da nossa escola bíblica, para que a gente possa fundamentar a nossa fé nas verdades bíblicas, nas doutrinas, né, dos apóstolos, né, para que nós tenhamos aí uma igreja apostólica, né, a igreja que foi deixada os ensinamentos via os apóstolos, né, aqueles que foram testemunhas oculares, né, do nosso Senhor Jesus Cristo e aprenderam com o Senhor Jesus Cristo as doutrinas que são aí imprescindíveis, né, para as nossas vidas, para o caminhar diário, né, para a nossa devoção, nosso viver piedosamente. E a palavra de Deus ela nos ensina, né, com a fidelidade, né, que os apóstolos eles confiaram, né, eles escreveram, eles deixaram registrados, né, para a formação do cânon, né, da nossa Bíblia, qual hoje nós podemos estudá-la, né. Ao longo de 2000 anos de história, nós temos toda a história já compilada, né, toda ela elaborada, para que a gente possa hoje estudá-la e ver, né, o que Deus realizou em todo esse tempo aí, né, e a gente pode tirar lições preciosas, né, para as nossas vidas, né. Ok? Então hoje nós vamos iniciar o estudo número 17, o qual diz, né, o destino da igreja, né, o destino da igreja. Então o assunto que foi abordado nessa revista foi, né, edificarei a minha igreja, que é na particularidade, né, esse ensino ele tem de particular ensinar-nos, né, ensinar-nos a sermos igreja, né, a darmos o devido valor à instituição divina, né, que o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue, né, a qual nós somos a sua noiva hoje e que iremos nos encontrar com esse noivo. Então essa motivação que nós temos hoje, né, a lição a qual nós vamos aprender hoje vai falar muito sobre esse assunto, tá bom? Então eu gostaria que você pudesse, né, aqueles que têm a revista, né, estarem acompanhando, para que a gente possa aí discorrer, né, nos assuntos, né, nos versículos que nós vamos aí estar lendo e refletindo sobre eles, para que possamos nos edificar, né, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos orar? Oremos. Obrigado, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos igreja, de sermos um dia comprados, ó Deus, pelo precioso sangue, a qual o Senhor, ó Deus, se deu por nós em resgate. O Senhor pagou, Senhor Deus, a nossa dívida, o Senhor tomou o lugar da dívida que nós tínhamos e ofertou, Senhor Deus, o seu corpo, Pai querido, para que fosse pago, Senhor Deus, fosse satisfeita a tua justiça na cruz do Calvário por nós, Pai, pelo preço, ó Deus, a qual nós estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, Pai, o Senhor nos salvou, o Senhor se colocou, Senhor Deus, e quitou essa dívida, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de podermos ser igreja, de podermos desfrutar, Senhor Deus, desse reino eterno que já começou aqui na terra para nós e que a eternidade, Senhor Deus, que é o futuro da tua igreja, nós ansiamos e aguardamos, ó Pai. Nos ajude, Deus, a viver neste tempo presente com os olhos, ó Deus, no eterno, Senhor Deus, na eternidade a qual nos está proposta, Pai. Nos ajude, Deus, nos guarde de nós mesmos e ajuda-nos, ó Deus, a cumprir, Senhor Deus, a sua vontade, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém
e amém. Bom, gostaria que vocês pudessem abrir Apocalipse, tá? Apocalipse 21, do 1 ao 8, né, na sua Bíblia. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Para nós lermos aí o texto básico da nossa lição. E a gente vai discorrer também sobre alguns versículos também, ao qual vai nos dar a base, né, da aula, do estudo que nós vamos aprender hoje, tá ok? Vamos lá, o tema, né, de Apocalipse 21, que está aqui em cima, o novo céu e nova terra. Ok, vamos lá? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Dize-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, agora, né, nosso texto devocional está em Romanos 5:1, que são textos importantíssimos, né, que a gente não pode deixar de ler, porque é que vai dar base, né, o destino da igreja, né? Nós precisamos saber desses versículos bíblicos, porque eles vão dizer, né, vai dar um norte, né, para nós, e a gente precisa conhecer, né, precisa saber de fato, né, qual que é o destino da igreja, né? Se eu sou igreja, eu sou comprado, lavado, remido no sangue de Jesus, fui transformado, regenerado, e agora aguardo de Deus, né, a glorificação de Deus, né, que é, né, a volta do Senhor Jesus, e nós teremos um corpo incorruptível, né, e aonde já não haverá mais pranto, choro, dor, o luto já não vai haver mais, e Deus, né, Ele tem nos preparado isso, né, então nós temos que saber. Então esses textos bíblicos vai fazer o quê? Vai nortear, né, vai nos mostrar a direção para onde caminha essa igreja, né, a igreja verdadeira de Cristo. Qual que é o foco dessa verdadeira igreja e qual é, né, o pensamento, a meta, né, o que está na mente de quem é igreja do Senhor. Ou seja, né, não está nas coisas deste mundo, né, naquilo que é transitório, naquilo que a traça, que a ferrugem corrói, mas sim naquilo que é eterno, né? Os cristãos verdadeiros vão valorizar aquilo que de fato é importante para Deus, né? Aquilo que de fato realmente tem uma importância, uma relevância, que são coisas eternas, tá ok? Deus, sua palavra, a vida em santidade, buscar viver diante da face de Deus, andar com Deus. Nós não vemos isso, né? Nós não ouvimos muito essas palavras, né? Esse estilo de vida o qual eu acabei de falar, né? Você vai ver hoje em dia as pessoas que se dizem igreja, elas só estão preocupadas com as conquistas aqui desse mundo, né? Somente preocupada com essa correria desenfreada, né? Com todo esse sistema cultural e, enfim, que nos engole, né? Se deixarmos, né? A gente começa a correr atrás daquilo que realmente perece, daquilo que é transitório, daquilo que vai a ferrugem, a traça vai corroer, né? Mas quando nós falamos que a verdadeira igreja, ela
ela vai viver, né, para se santificar, porque aquele que nos chama a ser igreja diz que é santo. 1 Pedro 1,16, né, sede santo como eu sou santo. A gente não ouve muito isso, mas sim, muitas igrejas, né, que se denominam igreja, mas são igrejas com I minúsculo, né, vão dizer que a vida tem que ser próspera, que o crente, né, ele não passará por... ele não pode, né, ele tem que condenar, né, qualquer tipo de provação, de situação que ele passe, né, mas ele não entende que é Deus mesmo que está fazendo com que o seu coração amadureça, com que você viva na dependência dele, enfim, né, esse Deus não é tão soberano assim, né, para pessoas que creem dessa forma, mas nós cremos que Deus é soberano e que Ele permite todas as situações em nossas vidas, né, e que nós somos por Ele aperfeiçoados, né, para que não tenhamos falta de coisa alguma, é o que vai dizer, se não me engano, na carta de Pedro, mas a perseverança ela vai realmente cumprir o seu propósito, na verdade, para que nós não tenhamos falta de coisa alguma. Então, as lutas servem para isso também, para que nós possamos amadurecer. E também, agora em Tiago já está dizendo, vai dizer em Tiago, que aí vai demonstrar a maturidade da minha fé, da sua fé. E a verdadeira igreja que está seguindo rumo a esse céu, rumo a se encontrar com Jesus, ela vai buscar essas coisas. Ela vai buscar a santidade em primeiro lugar, ela vai buscar ser a evidência clara desse Deus aqui nessa terra, para que as pessoas possam glorificar ao Pai, assim como Deus enviou Jesus, e Jesus, nosso Senhor, Ele faz o que? Ele agrada ao Pai em tudo. Então por que nós, né, agradamos a Deus somente em parte? Por que nós secularizamos, né, muitas das vezes a nossa fé? Eu vou agradar a Deus muitas das vezes pelas questões religiosas, né? E aí, na minha vida prática, na minha vida cotidiana, eu faço essa secularização, essa separação, né, de religioso e vida secular. Só que com Deus nunca existiu isso, né? É uma coisa que vem sendo pregado até por essa cultura que está hoje, cultura evangélica brasileira, que é essa secularização. Isso não existe. O que existe é o viver o cristianismo de modo integral, né, dentro do meu lar, no meu trabalho. Eu gosto de dar muita ênfase nisso, porque viver Cristo não é somente, né, na esfera religiosa, mas sim na esfera da nossa vida. É um estilo de vida que permeia todas as áreas da minha vida, não somente uma área específica, né, ou religiosa, mas ela permeia, ela está em toda, é intrínseca, né, ela está envolvida em todas as áreas da minha vida, porque Deus me chama para agradá-lo em tudo, assim como Jesus é o exemplo do que agradou o Pai em tudo. E assim nós seguimos o nosso exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo, ok? Romanos 5:1 ao 11. Nós vamos ler porque são os textos base aí, né? Esse texto nós temos esse texto devocional, que é super importante, que é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. É um dos que eu mais amo de verdade, tá, gente? Então vamos lá. Romanos 5:1 ao 11. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ok? Agora nós vamos um pouquinho para a revista, tá? A gente vai caminhar, vai discorrer bem aqui agora, para a gente poder adiantar aí, para não ficar muito longa a nossa aula, tá ok? Então vamos lá. O versículo-chave é Apocalipse 21:17, que já está aqui na revista, tá? Esse texto bíblico já está na revista aqui já. Então você que tem revista, você pode seguir comigo, tá bom? Então vai lá. O Espírito e a noiva dizem, vem. Agora que ouve, diga. Desculpa, voltando, vai. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O alvo da lição é mostrar a todos os alunos que, embora muitos estejam caminhando sem direção, o destino da igreja é a eternidade com o Senhor Jesus nos céus. Olha, o objetivo, né, o alvo dessa lição é que o mundo, né, as pessoas elas estão vivendo sem direção alguma, sem norte, sem propósito real para suas vidas. Ou se encontram um propósito real, é um propósito no qual não há dignidade, não é algo que perdura por uma eternidade, né? No caso aqui, né, essas pessoas a qual encontram sentidos, né, em suas vidas, o qual não é Deus e sua palavra, o sentido que essas pessoas conseguem achar nas suas vidas, eles não são segundo o padrão de Deus, são somente razões para viver o aqui e agora, né? Viver essa existência terrena de uma maneira muito triste, muito aquém, né, daquilo que Deus planejou para que as pessoas possam viver nesse tempo presente de hoje. Não preocupadas, ansiosas, sabe, onde não há nenhum contentamento, sabe, sempre haverá falta de uma coisa, falta de outra, uma amargura, né? E na verdade é porque a falta de propósito ela envolve, né? Ela vai estar cercando, né, a vida dessas pessoas, porque, né, quem é verdadeiramente salvo por Cristo Jesus e hoje se transformou em igreja e é a igreja do Senhor Jesus, a qual ele morreu, né, para resgatá-la para si mesmo, encontrará o verdadeiro sentido, né? Então o alvo dessa igreja é o céu, gente. O alvo é viver o padrão de Deus aqui nessa terra, sabendo que esse padrão não é somente aqui para a terra, mas é o padrão no céu, ou seja, a santidade, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o padrão dessa igreja aqui na terra é a santidade, para que a gente possa viver com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo e com todos os santos, né, que já se encontram junto com o Pai. E esse lugar é o céu, né, onde nós acabamos de ler agora no texto de Apocalipse, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor, aonde Deus habitará com esse povo, no meio deles, e o Senhor será o nosso Deus. É esse lugar que o Senhor preparou para nós, tá? Então vamos lá. O aluno será capaz de entender, saber e entender que a prioridade da igreja de Cristo é estar em plena comunhão com Deus. A nossa prioridade é estar em plena comunhão com Deus. Sentir compaixão pelos que estão indo para o inferno e buscar levá-los a Cristo, Sentir compaixão pelos que estão indo para o inferno e buscar levá-los a Cristo. Testemunhar, viver, falar, orar, interceder, agir, viver com alegria, celebrando sua reconciliação com Deus por meio de Cristo, desejando ardentemente sua volta e vida eterna no céu. Nós vamos aprender que nós iremos agir, né? Ou seja, viver com alegria, celebrando a reconciliação com Deus por meio de Cristo,
desejando ardentemente sua volta e vida eterna no céu. Não é fácil não, mas é a verdade de Deus, que vai nos preparar para essa realidade. Por isso que essa igreja tem que estar em comunhão com Deus, porque nós vamos celebrar essa reconciliação. É como diz Romanos 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, reconciliados mediante, mediante o sacrifício de Jesus e a fé em Jesus, nós temos paz com Deus hoje. Então, se nós temos paz com Deus, nós desejaremos, ardentemente que Jesus volte, e para que a gente possa ir com Ele para essa vida eterna no céu, tá ok? Então vamos lá, eu vou pular aqui uns textos que seria possível, na verdade, uma sugestão aqui da lição, tá? Que os professores sabem disso, né? Os alunos não sei se tem essa sugestão inicial, acho que deve ter sim, nas suas revistas, né? Mas que eu vou estar pulando, porque acho que era melhor se tivesse uma aula presencial, onde todos pudessem participar, levantar as mãos, dizendo quem... Enfim, uma lição didática aqui, a pessoa aqui da revista está aconselhando, mas eu vou passar para a gente poder andar um pouco mais, tá bom? Para onde estamos indo? Essa é a pergunta que tem angustiado a alma de muita gente. Qual o destino da igreja? Antes de discutirmos o destino da igreja, devemos identificá-la. Talvez o ponto inicial seja o reconhecimento de que o corpo de Cristo é uma comunidade visível de seres humanos. Da mesma forma, a igreja local. A igreja é especial justamente por causa de Jesus Cristo, que além de ser o Senhor, é a sua cabeça. Efésios 4,15. O interesse principal da Bíblia é o povo de Deus na terra. A expressão igreja de Deus, aí tem os versículos que você pode acompanhar depois, 1 Coríntios 10, 32, Atos 20, 28, indica que o caráter essencial da comunidade mundial está no seu líder. Como já estudamos nas lições 4 e 5, o Novo Testamento usa muitas figuras para identificar a igreja. É usado família de Deus, lavoura de Deus, corpo de Cristo e povo de Deus como membros participantes dessa comunidade. Para onde estamos indo? Como membros participantes dessa comunidade. Para onde nós estamos indo? É importante a gente saber. Qual que é a promessa de Deus, qual que é a maneira, que nós vamos evidenciar a esse mundo e vamos dizer, olha, eu não estou preocupado em ficar discutindo situações terrenas, brigando, guardando mágoas e tudo mais, porque o meu destino, ele é eterno, ele é algo que eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo com essas coisas. O Senhor nos chama ao arrependimento, ao perdão, ao viver piedosamente nesse momento, nesse presente momento da nossa vida. Então nós não teremos essa disposição para poder brigarmos por tantas coisas que este mundo quer que a gente fique brigando, mas que se tem uma coisa que nós devemos brigar mesmo é para o céu, brigar no sentido de lutarmos, falar, olha, eu quero ser santo a cada dia mais, eu quero poder agradar a Deus em tudo na minha vida, ao abrir os meus olhos, sabe, ao tratar o meu irmão, ao tratar a minha esposa, ao tratar os meus filhos, tratar meus negócios, tratar todas as coisas relacionadas em todas as áreas da minha vida. Eu quero agradar a Deus em tudo, porque no céu, o céu é o estilo de vida de quem agrada a Deus em tudo, é aquele que está em plena comunhão com Deus e busca a orientação de Deus para viver nesse presente momento, ok? Então vamos lá. O destino da igreja é a reconciliação com Deus. O Novo Testamento insiste enfaticamente que a igreja precisa urgentemente voltar à comunhão com Deus. O Senhor nos chamou à comunhão de seu Filho. Em 1 Coríntios 1,9, nos chamou para ser de Jesus Cristo. Romanos 1,6. Esse chamado divino aponta a direção que a igreja tem que tomar. Ela precisa, antes de tudo, voltar para Deus. Não há dúvida alguma em minha mente que o relacionamento com Deus tem que vir antes de qualquer coisa. Depois é que vem o relacionamento com outras pessoas, seguindo-se o serviço para o nosso Senhor, as coisas costumeiras que fazemos e assim por diante.
Gente, é muito interessante esse ponto. Eu até risquei aqui, tá? Para poder grifar, né? Para poder a gente explanar um pouquinho, né? O que essa frase, o que esse, né, esse trechinho aqui da nossa lição, ele quer dizer, sabe? Vou ler de novo para vocês, tá? Eu grifei, né? Ó, não há dúvida alguma em minha mente que o relacionamento de Deus tem que vir antes de qualquer coisa. Depois é que vem o relacionamento com outras pessoas, seguindo-se o serviço para o nosso Senhor. As coisas costumeiras, tudo depois que fazemos e assim por diante. Então assim, né, o autor aqui, né, está dizendo que o autor, não, desculpa, uma frase do A.W. Tozer, né, um teólogo, né, escritor também, cristão. Ele escreveu isso, ele falou, é uma coisa que eu também tenho em mente já. Eu tenho aprendido e tenho sido assim, bem enfático, assim, sabe, bem incisivo, sabe, nessa maneira de pensar, porque eu sei que Deus, quando Ele exige de nós algo, né, o que Deus quer da gente, né? Muitas das vezes a gente nós queremos alcançar o mundo, né? Não que isso seja errado, e não é, né? Queremos alcançar o mundo, queremos alcançar amigos, queremos fazer diversas coisas, né? O qual não é errado, mas qual que é o ponto em tudo isso, né? Primeiro, o ponto é o que? Eu vivo um relacionamento com Deus, eu tenho a prioridade de evangelizar o mundo, de levar o amor de Cristo ao mundo, ela tem passado primordialmente na minha vida, porque se não for a prioridade da minha vida, eu ter um relacionamento com Deus, se não for a prioridade da minha vida, querer agradar a Deus em tudo, ser um discípulo de Jesus, ser discipulado por Ele, pela igreja dele, por pessoas maduras, né? Pessoas que são instrumentos de Deus para nos conduzir a uma fé madura, né? Uma fé não mais de menino inconstante, mas uma fé madura, né? Se eu não tenho buscado esse relacionamento com Deus, né? Como liderança, como pai de família, como uma ordem dada por Deus a todo chefe de família, que é conduzir os seus filhos, a sua casa, o seu lar, através, primeiramente, de um relacionamento íntimo com Deus, do pai com Deus, e do pai levando esse amor, levando esse estilo de vida, ensinando os seus filhos, porque nós vemos isso muito claro, dizendo, esse autor, o A.W. Tozer, né, ele vai falar, né, que se não for esse, primeiramente, aquilo que me motiva, aquilo que me move, cara, tá alguma coisa tá fora de, não deu liga, não vai encaixar, não fecha, a conta não fecha. Como que eu vou querer que alguém sirva a Deus, se relacione com Deus, mas eu particularmente, eu não busco isso, eu não vivo isso, eu não intensifico, eu não evidencio com a minha vida esse estilo de vida. E quando eu não evidencio na minha vida esse estilo de vida de quem anda com Deus, de quem busca Deus, de quem vive diante da face de Deus, que é o corandeu, né? Que é quem vive diante da face de Deus, como que eu quero que pessoas elas tenham isso como meta e razão de viver nesse estilo de vida, sendo que muitas das vezes o próprio líder não anda desse jeito? Então, né, ele vai explicar aqui agora, tá? Isso foi uma coisa que eu pensei, tá? Mas aí agora o autor vai falar, né, o autor dessa frase. O que significa isso, né? Em termos bem práticos, podemos considerar as frases iniciais das estrofes do hino bem junto ao coração de Deus para exemplificar essa verdade. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor. Né? Então ele vai usar essas frases para dizer, né, alguém que se relaciona com Deus, né? Alguém que foi justificado, pois mediante a fé
né, bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz. Aí tem a referência de Romanos 5:1. Em paz por quê? Né? Deus, né, éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira, éramos filhos da desobediência e estávamos condenados como todos os demais. Então, quando a gente se relaciona com Deus, né, há um lugar de paz. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz. Né? Somos instrumentos de Deus para iluminar. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor. Ou seja, minha vida já não é mais do jeito que eu quero, do jeito que meu coração quer seguir. Agora eu devo amar, eu devo perdoar, eu devo seguir como meu Senhor Jesus segue. Isso mostra que antes da igreja ir a qualquer outro lugar, ela tem que ir ao coração de Deus. Veja o que Hebreus diz em 10, 19 e 20. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina para dar-nos acesso à presença santa de Deus. Então, se Cristo rasgou o véu, o templo, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, aquele que estava no Santo dos Santos se descortinou para nós. Ele descortinou-se, ele se revelou a nós. E agora nós devemos buscá-lo, conhecer, buscar viver de maneira integral, de forma que o agrada. Esse é o nosso estilo de vida hoje, como cristãos que somos. Né? Então nós precisamos nos relacionarmos com Deus. Esse é o passo. Porque antes de tudo o homem tem que ir à presença de Deus. Por que antes de tudo o homem tem que ir à presença de Deus? Por que será? Pelas seguintes razões. O homem estava afastado de Deus. Né? Então, né, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, 2 e 3. Tá? O homem estava afastado de Deus. Tá? Efésios 2, 2 e 3. Vou ler o do 1, tá? Porque vai ficar meio incompleto. Vamos lá. 2, 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, né, o que a palavra de Deus está dizendo? Mortos. Nós estávamos afastados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos outrora, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós éramos, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Então aí nós vemos, né? Deus ama, sim, mas Deus está irado. Deus irá castigar, né, esse mundo perverso, a qual anda nas suas práticas pecaminosas por não crer no seu Filho. Tá? Então o homem estava afastado de Deus, estava morto em seus delitos e pecados. Olha a nossa situação. Por que nós devemos nos relacionar com Deus? Por que nós devemos ter prioridade em nos relacionarmos com Deus? Porque encontrávamos mortos, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, andávamos nesse estilo de vida pecaminoso. Então não era de se estranhar, né, da maneira com que nós vivíamos, amargurados, tristes, excessos de ira, de raiva, né, mal educados, enfim, né, uma série de coisas a qual o pecado intensificava e evidenciava na nossa vida, o qual nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência, certo? O homem estava separado de Deus. Isaías 59:2, depois você pode ler aí, né, aquele texto que fala, né, que os vossos pecados fazem separação, né, de vós e vosso Deus.
E o homem estava morto por causa do pecado, que é o 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, agora nós devemos nos relacionar com Deus, por quê? Porque estávamos mortos a entender e a compreender a Deus. Por isso que as pessoas ouvem essa enxurrada de conhecimento que nós temos hoje através da internet, através de rádio, televisão, pelos meios de comunicação que a gente mais conhece, mas também até mesmo pelas pessoas também, né? Nós temos muita informação, né? Mas as pessoas não podem entender uma verdade que só é para pessoas a qual Deus deu a vida. Essas pessoas só vão entender o Evangelho, a palavra de Deus, essa notícia de boa salvação, boas notícias de salvação, se elas forem vivificadas. Porque enquanto mortos nos delitos e pecados, só um milagre de Deus para fazer com que essas pessoas entendam as coisas mais simples e básicas do Evangelho. Então, se as pessoas ainda não entenderam que nós devemos viver de maneira santa, que nós devemos viver, né, diante da face de Deus, e são coisas muito simples para nós que cremos nessa fé, que temos essa fé em Deus, mas que para aqueles a qual a gente está tentando falar do amor de Deus é tão difícil, não entra na cabeça daquela pessoa, né? Muitas das vezes é porque Deus tem que realizar um milagre, né, daquele que está morto e trazer a vida, que aí agora trouxe a vida, ele poderá agora, né, sendo gerado agora, não da vontade da carne, do homem, né, e da mulher, dos seus pais, ele não é mais gerado, né, na semente, na descendência adâmica, né, carnalmente falando, mas agora é nascido do Espírito. Quando Deus dá essa vida em nós, nós somos nascidos de Deus, e as coisas de Deus passam a ser compreendidas por nós. E aí nós podemos dizer, nós temos que viver por elas agora. Então por isso que muitas das vezes as pessoas não vivem por essas verdades e por essas orientações a qual estamos vivos em Cristo hoje. E as pessoas têm vivido achando que estão vivas, nascidas de Deus, mas com um estilo de vida totalmente morto, um estilo de vida religioso, morto em suas tradições, não produzindo frutos de santidade, sendo enganado, enredado por toda e qualquer mentira, filosofia mundana que entra, né, nas entrelinhas do Evangelho para poder agradar a homens e não confrontar o pecado, né, confrontar o pecado e realmente ofender, né? Porque o pecado geralmente ele ofende as pessoas. E a gente muitas das vezes não quer ofender, né? Não, vou ofender, não, tem que... E na verdade uma frase que eu ouvi essa semana, né? Eu gosto muito de frases, né? Que eu acabo até postando também, porque são frases profundas, né? De teólogos reformados aí, né? Dos puritanos, enfim. São homens de Deus que nos ensinam, né? A viver de maneira piedosa, que diz o seguinte, né, que não é difícil a gente pregar o Evangelho sem ofender as pessoas, é impossível, porque o Evangelho ele ofende realmente, ele ofende o estilo de vida pecaminoso em que esse mundo, essa sociedade vive. Então quando o Evangelho for pregado, ele vai ofender, mas você vai ofender as pessoas com a verdade, ofender as pessoas para que haja a libertação, para que haja salvação. Não é por um mero prazer de derrotar a pessoa em alguns argumentos bíblicos, teológicos, e não. É para que o Evangelho, que é a verdade, possa desconstruir essas bases idólatras, pagãs que nós alicerçamos as nossas vidas. E o Evangelho destrói tudo isso, põe abaixo, para que Deus agora reconstrua, né, essa igreja que vai rumo para o céu. Tá bom? Vou dar uma pulada aqui, porque senão fica muito longo, tá bom? Tem bastante coisa interessante. Ok. Tá. Com base no que acabamos de ver,
parece evidente que antes que a igreja siga em direção ao seu destino final, é imprescindível que ela se volte para Deus, ok? Lugar de onde o homem nunca deveria ter saído. A marca que identifica a igreja é a alegria. Olha só, a marca que identifica a igreja é a alegria, Romanos 5,11, pelo fato de que em Jesus os crentes foram justificados, ok? E podem agora viver em paz com Deus, Romanos 5,1, que é o texto que eu amo, esse texto eu amo. O povo de Deus, a igreja deveria ser composta de pessoas mais positivas e alegres do mundo, pois o problema do pecado que causou o seu afastamento de Deus em Jesus foi solucionado, Romanos 5, 3-8. Realmente quando a gente pensa em Romanos 5,1, é um versículo que eu gostaria que você também pudesse ter em mente, sabe? É um versículo que acho que todo cristão, né, todo crente em Jesus Cristo deveria ter ele em mente, né? Porque é um versículo que fala muito sobre a nossa vida, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós não estávamos em paz com Deus, gente. Deus estava irado conosco. E nós estávamos na reta de colisão do furor da ira de Deus. Nós estávamos indo de encontro, né, na reta de colisão do furor da ira de Deus. É onde esse mundo perverso ele está caminhando, está indo de encontro, né, da reta de colisão do furor da ira de Deus. E estávamos indo, eu e você, condenados eternamente, porque somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí Deus, ele assume o nosso lugar no banco dos réus, condenado, né? Ele assume a nossa culpa penalmente, paga essa dívida, e o pagamento era sacrifício e morte. Morte eterna, não somente a física, mas uma separação eterna. E judicialmente condenados, agora salvos, aqueles que são igreja, salvos mediante a fé em Jesus Cristo, somos justificados, somos penalmente absolvidos. A justiça requereu algo que satisfizesse. A justiça foi satisfeita, a qual era um sacrifício perfeito. Alguém sem pecado, puro, tinha que morrer para que penalmente eu pudesse ter o perdão de Deus. E assim, Deus encarnando-se em homem, sendo 100% homem, 100% Deus, não deixando a sua divindade, mas morreu por pecadores. Será que eu não tenho alegria suficiente? Será que eu não tenho motivo suficiente para me alegrar? Porque eu estava condenado. Agora eu estou salvo. E aquilo que pesava, aquilo que na minha conta pesava penalmente como uma condenação eterna, eu estava em débito, em dívida com o pecado, e Deus, ele não somente paga essa dívida, mas ele a torna positiva. Ele não somente pagou a minha dívida, mas ele tornou o saldo dessa conta positiva. Porque além de pecador, miserável, condenado, merecedor do inferno, Deus agora me trouxe a vida. Não só me trouxe a vida, não somente pagou o preço, mas
me colocou, me preparou um reino eterno, um lugar onde o choro, o pranto, o luto, a dor, a morte já não existe mais. E é este lugar que eu quero ir, que eu vou, que todos os santos, aqueles a qual Deus separou para si, e agora esses a quem Ele separou para si, vivem para Ele. A igreja de Cristo não vive mais para si, para os seus próprios deleites e costumes, mas deve viver para Deus, somente para Deus, para glorificar a Deus, ensinar os filhos de Deus como devem viver as suas vidas hoje no presente, lutando para caminhar com Deus, brigando, lutando com essa cultura, protegendo os nossos filhos desse conteúdo diabólico que está nas escolas, ensinando até os nossos filhos a usarem a camisinha, o qual eu tive essa semana o desprazer de minha filha me chamar e eu acompanhar. E ali eu pude parar com aquele ensino que eles estavam querendo implementar na mente da minha filha. Porque nós que somos pais, nós temos que priorizar a educação dos nossos filhos. Nós somos os protetores, os guardiões do nosso lar. Pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Deuteronômio 6, de caminhar com os nossos filhos ao levantar-se, ao deitar-se, à mesa, todo o tempo. Devemos ser o exemplo de como Cristo andou. Devemos evidenciar a eles a fé genuína, a devoção real a Deus. E tristemente essa cultura ela quer perverter os princípios e valores, mas como a palavra de Deus fala, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, mas nós temos o dever de ensinar os princípios do reino eterno para os nossos filhos e condenar essas coisas, porque elas são condenáveis sim. Meu filho não precisa tirar nota 10 em uma matéria que vai ensinar ela a usar preservativo e não a condenar essa prática pecaminosa. Porque é isso que o conteúdo estava dizendo. Eles não estavam condenando a prática. O problema era só a gravidez e a doença, que pode ser contraída. Mas condenar a prática, falar, olha, não faça isso, porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Em nenhum momento eu falo que não deve ser feito. Ah, mas se falar que não deve ser feito, vão fazer do mesmo jeito. Tá, então por isso nós vamos ensinar eles a fazer isso, não condenando. Não, gente. Nós somos igreja. Devemos condenar as obras das trevas. Tá bom? Porque nós vamos para um lugar santo. Nós iremos habitar com o nosso Senhor. E a gente perde de vista isso muito fácil. Temos que caminhar por essa visão, por este encontro glorioso com o nosso Senhor. Quer uns pela morte, quer aqueles que vão vir sem ver a morte, ao qual o Senhor encontrará com Ele, conosco, né? Se for na nossa geração, nos ares, e não veremos a morte. Mas aqueles que hão de ver a morte, Senhor Deus, que em paz, Senhor Deus, seguiremos para casa, para o reino celestial eterno, a qual já não seremos mais afligidos por nada, pois já vivemos aqui nessa terra um pedacinho desse céu, o qual deve ser o nosso lar, não ainda o céu perfeitamente, mas um vislumbre daquilo que viveremos, um lugar que o pecado não reina, o pecado não é prática, e lá no céu não haverá o pecado, mas aqui na terra, ainda que nosso lar ainda o pecado tente, mas com os valores e princípios de lá, de onde essa igreja habitará eternamente, o céu glorioso, nós já nos amaremos, nos perdoaremos e viveremos da maneira que o agrada aqui nessa terra, Pai.
Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada um desses irmãos que ouviram essa palavra. E que o Senhor ministre, Senhor Deus, aos corações deles, como assim ao meu também, para que sejamos essa igreja que vive nesse presente momento, mas que com o desejo de gozar eternamente, Senhor Deus, ao seu lado, de saber, ó Deus, o quanto é especial, Senhor Deus, a sua revelação aos nossos corações, porque nós, por nós mesmos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos na reta de colisão do furor da ira de Deus. E agora fomos justificados. Temos paz com o Senhor. Não há nada mais compensador, mais gratificante de saber que o Senhor não está irado comigo, o qual eu temerei ao me encontrar com o Senhor. Não. Será um prazer reencontrar o meu Senhor. Será um prazer vê-lo face a face. Não um tormento. Que isso seja para mim e para você, meu irmão. Arrependei-vos. 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 Mudemos. Nos relacionemos com Deus. Relacione-se com Deus, esforce para levar seus filhos, a sua esposa, a nossa família aos pés do Senhor. Nada que não seja isso deve ser as nossas maiores motivações, nem casas, nem carros, nem viagens. Nada pode ser mais desejável do que ver filhos piedosos, família piedosa. Nos ajude, Senhor, porque só conseguiremos se o Senhor, Pai, habitar no meio do nosso lugar, da nossa igreja, em nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Ser com cada irmão, Senhor Deus, com cada família representada, e nos ajude a viver piedosamente, Pai. Por nós mesmos, nós não conseguiremos, isso é fato. Porque o Senhor disse, não, Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. De fato, precisamos nos relacionar para que seja uma realidade. Que através de prioridades, nós vivamos neste mundo para agradar ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço, até a próxima. Encerramos a nossa revista. E é isso aí, galera. Deus abençoe a sua vida e tenha um bom domingo aí. Tchau, tchau. Valeu. Forte abraço.